Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores, aqui pela TV Correio SBT Marabá. E quero agradecer a todos vocês que sempre nos acompanham. Você já está acostumado, né? Desde o início da pandemia a gente vem gravando nesse formato aqui, no formato streaming, não voltamos ainda para o estúdio. E isso tem nos facilitado também até entrevistar eventualmente alguém de fora de Marabá, né? E colaborações aí de entrevistados de toda a área. É o caso, por exemplo, do entrevistado de hoje, que é daqui de Marabá, mas hoje, quando a gente está gravando, ele está em Belém, né? Já cuidando de situações atinentes ao cargo que ele está assumindo. O nosso bate-papo hoje é sobre a advocacia em Marabá, né? E vamos falar com o presidente eleito da subseção da OAB em Marabá, que é o doutor Rodrigo Botelho, aceitou nosso convite para participar do bate-papo com vocês aqui no SBT, e a gente vai fazer um apanhado rápido aí de quais são os planos daqui para frente, né? Eu começo, então, primeiramente, dando um bom dia ao nosso convidado. Bom dia, doutor Rodrigo. Muito bom dia, Patrick. Muito bom dia aos amigos e às amigas do SBT. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Bom dia aos advogados e às advogadas. Bom dia aos nossos alunos. Bom dia aos estagiários e estagiárias. Bom dia ao mundo jurídico que hoje está aqui nos acompanha, a toda a sociedade. É um prazer, é uma honra estar aqui contigo hoje. Obrigado pelo convite. Tá. Doutor Rodrigo, o senhor tem apenas 36 anos, né? Professor de Direito também, processo do trabalho, atua nessa área também trabalhista, né? Eu sei que é muito o seu foco, o foco do seu escritório, e agora chega aí a essa possibilidade não, né? Essa realidade de ser eleito presidente da subseção da OAB em Marabá. É bom até destacar que o senhor já tinha tentado, né? Já fazia parte da chapa que concorreu há 3 anos atrás, né? Na condição de vice, né? Então, da doutora Josiane, que foi a candidata oficial. Vocês chegaram a ser declarados vitoriosos, depois houve uma questão aí de uma revisão, né? do resultado, mas enfim, o senhor continua aí militando nessa área, nos bastidores, né? Fez aí, pelo jeito, uma boa campanha e chegou a essa eleição junto com a Jéssica, que é a sua vice agora para assumir a OAB para esse triênio, que começa em janeiro. Eu começaria lhe perguntando o seguinte: já existe data para a posse? Bom, olha só, obrigado por toda a trajetória, todo o histórico. A gente tem uma data extraoficial, e já vou responder, não vou fugir de nada não, tá, Patrick? Vou responder. Vou fazer 36 anos agora, dia 24 de dezembro, então uma muito data novo. Bem concorrida, né? Uma data muito bem concorrida. E estou na Faculdade de Carajás, graças a Deus, mudou minha vida, eu sempre falo isso para todo mundo. Eu sou professor lá já há 3 anos, e estou indo para o 4º ano, e assim, adoro estar lá, gosto muito do mundo acadêmico, gosto muito dessa interlocução, dessa interligação, gosto muito dessa troca, dessa multidisciplinariedade que a gente está, e acho que esse é o caminho. A educação foi um dos focos da nossa campanha. Em relação à nossa posse, a gestão ela inicia oficialmente dia 1º de janeiro, e no dia 1º de janeiro já começam oficialmente as nossas responsabilidades. Então, eu estarei no Réveillon em Marabá. Ou seja, independente de solenidade de posse, né, a gestão oficialmente, né, no estatuto de vocês, ela inicia no dia 1º de janeiro. Oficialmente, dia 1º de janeiro. Já vou passar o Réveillon em Marabá. Qualquer intercorrência a partir de 1º de janeiro, já estaremos na responsabilidade institucional que nos foi outorgada pelo voto. E a solenidade de posse, assim, pode haver alterações, porque nós fazemos uma data que fique boa para que os nossos companheiros no sistema OAB estejam em Marabá, o nosso presidente eleito para a OAB Pará, doutor Eduardo Ibiribe e doutora Luciana também, a gente quer que eles participem desse momento. Os nossos presidentes ao redor, né? A OAB é um sistema de união, de solidariedade, de coletividade, então a gente acha muito importante fazer uma data
levando em consideração para que o máximo de autoridades da advocacia, o máximo de autoridades também interligados ao sistema do Poder Judiciário, das instituições como um todo, estejam nesse momento, da própria sociedade civil, estejam nesse momento em Marabá, para que a gente possa estar colocando o nosso plano, fazendo as homenagens, se apresentando à sociedade, né? Como você acabou de falar, nós somos muito novos, né, na idade, mas... A Jéssica é ainda mais nova, né? Não sei nem se a Jéssica já tem 30 anos. Não, a Jéssica já tem mais de 30, mas a Jéssica é um pouco mais nova do que eu. Mas, assim, Patrick, eu sou um cara muito militante, não de hoje, não de cargos, como você mesmo falou, a gente tem experiências eleitorais, eu tenho esse perfil da participação associativista, a participação cooperativista, a participação sindical, a participação democrata como um todo. Eu faço isso da minha vida. Inclusive advoga para sindicatos, né? Exemplo aí do Sindecomar, se eu não me engano. Advogo para uma série de entidades sindicais, graças a Deus. Dá um abraço para meus parceiros aí de luta, para o Sindecomar, para os sindicatos bancários, sindicatos de professores na rede particular. O Sindecomar, que é o maior sindicato de classe de Marabá, é o acho Sindecomar, que sim, né? em número de comércio, trabalhadores. No comércio, pelo menos. Isso, nós estamos enfrentando uma barra agora. O shopping, a administração do shopping, ela interpôs aí de semana passada para essa que os trabalhadores passem a pagar suas taxas de estacionamento também. E, respeitosamente, eu sei que não é o momento aqui. Não, mas pode falar, mas interessa para muita gente que está nos assistindo. Sociedade, e eu acho que vale o debate, né? Na minha interpretação, assim, faltou diálogo por parte da administração do shopping, faltou diálogo com os trabalhadores, faltou diálogo com os lojistas, faltou diálogo com o DENIT, que organiza o trânsito, faltou diálogo com o município, porque, Patrick, a gente não pode repassar uma obrigação de mais de 8 anos de funcionamento de um centro empresarial de uma semana para outra sem dialogar com as instituições, sem dialogar com a sociedade. E hoje, deixa eu ver se eu entendo o que o Sindecomar está propondo, né? Creio que com a ajuda de vocês representando eles. O Sindecomar não está sendo contra o início da cobrança, né? Até porque é algo natural, o país inteiro, os shoppings fazem isso. Mas sim de não ter sido discutido isso com os trabalhadores, porque o impacto para eles é grande, né? É grande. Porque eles também estão sendo taxados. Exato, eles estão sendo taxados e de uma forma unilateral, arbitrária, como você falou, sem diálogo. A gente tem ali trabalhadores, na sua grande maioria, com faixas salariais de 1 a 2 salários mínimos, centenas de trabalhadores pegos de surpresa, e agora tem que pagar uma mensalidade de R$100 para carros, ou de R$70 para motos, ou diárias de R$7. Isso impacta diretamente no sustento. Até porque também, doutor Rodrigo, a gente mora numa cidade onde a gente não tem um sistema de metrô. O nosso sistema público de transporte, ele não atende a todos os bairros, então as pessoas que muitas vezes vão para o trabalho de moto, né, que é a realidade de grande parte dos comerciários, vão porque elas têm essa necessidade, né? Porque às vezes até quando elas saem tarde do trabalho, né, porque o shopping fecha às 10, mas muita gente ainda trabalha até 23, né, arrumando as coisas, fechando caixa, é um horário que já não existe mais transporte, a qualidade no transporte público, e as pessoas são obrigadas realmente a terem seu próprio transporte. Patrick, é um problema da sociedade. Quando você interpõe mudanças no meio ambiente de trabalho de centenas de pessoas, por mais que você não seja o empregador direto delas, como é o caso da administração do shopping, você faz alterações sociais substanciais. A gente viu vídeos curiosos essa semana aí de estacionamento de moto, de carro, o DENI, a própria PRF autuando motoristas da parte de fora. Mas o que fazer? Qual a saída? Qual a solução? Não há estacionamento público perto, né? Se fosse uma opção mais privada, estacionar dentro do shopping, ok, mas é a única opção, né? Não há outra opção. Então, a gente precisa discutir isso. Nós consideramos que o Sindecomar considera, eu, na minha visão, como acadêmico, como advogado, eu considero que foi uma medida que realmente impacta a cidade, e eu acho que essa medida tem que ser revista e tem que ser dialogada, né? Eu acho que o shopping tem o condão de cobrar o mercado consumidor dele, mas os trabalhadores, quando se impõem de uma forma sem diálogo, sem dar alternativas, se tivesse um número de vagas, uma setorização, uma outra saída, a gente estava aqui dialogando, ninguém se nega a dialogar, né? Mas enfim, aconteceu. A proposta de vocês foi sentar com a superintendência do shopping para discutir? A gente mandou aceitaram?
esse debate? Ainda não. A gente mandou um ofício sexta-feira, no dia 3, segunda-feira, dia 6, agora eu estive presencialmente, aí ficaram de fazer um retorno do meu contato presencial. Foi enviado um ofício ontem para o sindicato, dizendo que não tem responsabilidade, que os trabalhadores têm que resolver com os lojistas. Veja só, nós vamos intermediar uma discussão desse tamanho, que é social, com os empregadores. A entidade sindical vai pegar, sei lá, quantos empregadores tem ali no shopping, entidades empregadores, cada comerciário vai negociar com o seu patrão, sabe? Assim, a gente considera isso muito injusto, né? Existe algum precedente, doutor? Você já olhou em outros estados? Existe. Eu ainda não posso adiantar as estratégias que eu já utilizei. Mas existe precedente. Mas existe em São Paulo, existe... Em relação à isenção ou a pagamento diferenciado? Não, a isenção. Até a isenção existe. Então, a isenção, as pesquisas jurisprudenciais, tanto no TST em Brasília, no Tribunal Superior do Trabalho, e no TRT de São Paulo, onde já tiveram situações análogas, elas determinam que os trabalhadores não sejam cobrados para ter acesso ao centro empresarial. Né? Então, essa é a nossa linha de atuação, nesse caso, mais vinculado ao Sindecomar. Né? Show. Então, um parênteses aqui na conversa. Na advocacia. A gente convidou ele para falar de OAB, mas de um assunto muito, muito importante, com certeza, para muitos de vocês de casa aí que assistem ao nosso programa, o pessoal do comércio, que eu sei que estão bastante preocupados com essa situação e que estreou nessa semana que passou. E volto a destacar aqui, nós estamos aqui numa campanha contra o shopping, né? O doutor Rodrigo colocou aí que se trata de estabelecer um diálogo para ver o que pode ser feito, né? Então, nós estamos aqui discutindo o cerne da situação, se está certo ou se está errado em estabelecer cobrança, não é esse o debate. Doutor Rodrigo, o senhor citou que a chapa que vocês estavam apoiando também para a Seção Pará, né, para a OAB Pará, também foi vitoriosa e também era uma chapa que quebrava esse elo também de continuidade, né? O que isso facilita na vida de vocês nesses 3 anos aí, trabalhar junto com também a direção estadual? Olha, Patrick, eu acho que essa integração ela é fundamental. Eu espero que facilite, né? Eu espero que a gente, além de ter sido vitoriosos com os nossos indicados, né, doutor Eduardo e doutora Luciana, nós temos aí 3 representantes de Marabá no Conselho Seccional. De Marabá, sim, da subseção de Marabá. Doutor Enio Monte, doutora Cristiane Cade, doutor Marcones Santos, são advogados que têm militância na região, em Marabá e na região de Carajás, e nos representarão pelos próximos 3 anos. Eles têm uma responsabilidade enorme, né, que é estar dialogando comigo, estar dialogando com a Jéssica, estar dialogando com a direção da subseção e fazer com que as nossas pautas, tanto de Marabá quanto da nossa região, a gente se fortaleça. A gente tem muita pauta interligada na sociedade, na advocacia, em que uma instituição sistemática como é a OAB, de conselhos, de debates, onde a democracia prevalece, obviamente, quando você estabelece cordões de apoiamento baseado nessas situações de solidariedade em razões da sua pauta, de similaridade das suas discussões, isso é muito bom, né? A gente consegue discutir e avançar no que a gente acha que é interessante, tanto para a advocacia quanto para a sociedade. Então, eu espero que venham bons frutos. Acho que Marabá está precisando de um centro acadêmico jurídico vinculado à advocacia, e isso não tem como ser realidade se não passar por um esforço estadual, por um esforço federal. A gente precisa pautar a mineração de forma acadêmica aqui na nossa região. A gente precisa pautar o direito agrário de forma acadêmica, de forma profunda aqui na nossa região. A gente precisa pautar a violência contra gêneros, mulheres, LGBTs e outras formas de violência de forma profundamente acadêmica na nossa região. A própria Câmara Municipal, ela tem uma escola legislativa que é fantástica, precisa de mais apoio, precisa de mais incentivo, mas a Gabriela, ela tem feito um trabalho assim fundamental, e eu sou um fã dela, fã da esse trabalho da Câmara, né, tem sido apoiado aí pela presidência da Câmara, e realmente é inovador. E assim, eu
estou com muita vontade de fazer parte também, de somar forças, de levar a Constituição numa linguagem jovem, de forma mais coletiva, para os nossos municípios, falar de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, falar de Lei Maria da Penha, numa linguagem mais jovem, mais acessível dos municípios, né? Então, o Conselho da Mulher tem funcionado. Então, a gente precisa, por meio também dos nossos braços de atuação, que são as comissões, fazer essa interlocução e mostrar realmente um OAB mais atuante, com mais atitude, mais presença. Certo. Pessoal, quem ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o Dr. Rodrigo Botelho, ele que é o presidente eleito da subseção da OAB em Marabá, acabou de ser eleito, juntamente com a Jéssica Abreu, que é a vice, né? Quero até aproveitar aqui e mandar um abraço para o meu amigo Zeferino Abreu, Zé Fera, pai da Jéssica, meu amigo pessoal, com certeza está nos assistindo aí. E um abraço para a própria Jéssica, que também deve estar nos acompanhando. A gente está fazendo um balanço aqui, né, conversando um pouquinho também sobre o futuro, né, o que esperar dessa nova gestão da OAB, e vamos para um rápido intervalo. Peço que você continue conosco, a gente volta já já aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, aqui na telinha da TV Correio SBT. Quero lembrar vocês que os nossos programas sempre ficam à disposição no YouTube do Observadores. É só digitar lá na busca do YouTube Observadores Marabá, que vocês vão encontrar muito facilmente o nosso canal. E eu peço que vocês sigam, né? Passem a nos seguir. E todos os programas anteriores estão lá disponíveis, assim como esse estará a partir da terça-feira, tá? O nosso convidado de hoje é o Dr. Rodrigo Botelho, advogado, que acaba de ser eleito aí para presidir a subseção da OAB em Marabá pelos próximos 3 anos. Doutor Rodrigo, eu vou jogar algumas imagens aqui para a gente conversar em cima delas, que são da nossa cobertura lá do dia da eleição da OAB. Deixa eu colocar aqui a primeira, que é aqui, né? Os advogados votando, né? A gente tem aí as sessões, é utilizado o sistema da Justiça Eleitoral, né? As próprias urnas, né? Que a gente utiliza geralmente nas eleições, em geral, são cedidas para a OAB, né? Para uma parcela dessas urnas, né? Não todas, porque é um público reduzido. E, além disso, também é compreendido o voto, em algumas situações, o voto impresso, né? O voto de cédula, né? Que a gente via 500 anos atrás. Vamos já conversar sobre isso, viu? E deixa eu só jogar aqui mais uma. Aqui, ó. Esse momento aí foi festivo, né? Essa foto aí ficou simbólica de vocês, né? Aguenta coração. Quero parabenizar o Evangelista, que é o nosso fotógrafo aqui do portal e do Jornal Correio, que teve a felicidade desse registro. Eu vi que vocês gostaram muito dessa foto, né? Verdade. E ela mostra de forma espontânea aí o senhor e a Jéssica aí comemorando, né? Junto aos apoiadores de vocês. Está aqui, inclusive, a turma que estava reunida lá na porta, né? São os apoiadores de vocês aí que estavam ali comemorando lá na porta. Aqui uma imagem também ali da apuração, né? E eu queria, correndo o risco de quebrar um pouquinho o senhor está até sorrindo aí, feliz com esse momento que foi marcante para vocês, né? Está se mostrando até emocionado. Desculpa, Patrick. Pode falar. Assim, a gente sonhou muito com isso, né? A gente sonhou muito com isso, a gente já vem muito tempo, apesar da pouca idade, a gente já vem há muito tempo com essa organização, com esse objetivo. A gente viajou muito, a gente abdicou de muita coisa, né? Para chegar a um objetivo desse, você renuncia a uma série de coisas na sua vida. Você renuncia a estar cuidando do seu próprio escritório, você renuncia a estar cuidando da sua própria família, você renuncia
estar mais com seus amigos, você renuncia cuidar um pouco mais, porque você tem um sonho de participar da coletividade, de participar de uma instituição maravilhosa como é a OAB. E o nosso caminho não foi fácil, né? O nosso caminho, a gente vem de muitos anos de uma militância, de uma organização, tivemos derrotas. Na verdade, até hoje nas nossas vidas, eu tenho muito orgulho de dizer assim que a gente mais perdeu do que ganhou, sabe, Patrick? E as vitórias que a gente ganhou, as vitórias que nós tivemos são maravilhosas. E as derrotas que nós tivemos nos ensinaram muito para que a gente amadureça, para que a gente aprenda com os erros, para que... E eu sou um cara assim que eu procuro estar em frequente evolução, né? A gente não gosta de cometer erros, a gente gosta de trabalhar, a gente gosta de participar. Eu estou aqui na OAB não para brincar, a gente está aqui para ser porque a gente acha que pode contribuir, acho que pode realmente dar um direcionamento legal para a advocacia, não que os outros não deram, não prestaram, ou que o passado... Não, na verdade, a gente tem um respeito muito grande pelo passado, aprende muito com ele a todos os dias, mas a gente também se sente preparado. E essas imagens mexem com o nosso coração, com a nossa emoção. Mandar um abraço para a Jéssica, porque essa foto ela fica eternizada. A Jéssica, ela teve na nossa pré-campanha uma desconfiança em relação à indicação do nome dela. Ela sofreu assim algumas resistências, inclusive por parte do nosso próprio grupo, né? Será que vai dar? Será que vai aguentar? Será que não vai? Mas assim, cara, e eu tive um olhar assim algum tempo atrás, me aconselhei com alguns advogados e advogadas que nos orientam também no nosso grupo. Eu fui conversar com a Jéssica assim. Essa garota ela é fantástica, a garota assim, no bom sentido, né? A advogada é fantástica, ela tem uma comunicação digital, ela está antenada, ela é simpática, ela é ponderada, ela tecnicamente é aquilo que a gente acha que para a instituição de uma comunicação tecnológica, uma advocacia 4.0, de uma identificação digital que nos leva para frente, para o futuro, e assim deu muito certo. Ela tem nos ensinado muito, ela tem agregado qualidade, ela é uma mulher que é referência na advocacia, e a gente precisa estar incentivando isso, assim como ela, outras no nosso grupo aí que já tem também muitos anos. Eu tenho muito orgulho de ter um grupo também, assim, não alguns mais jovens, mas a gente tem vários outros advogados com experiência, né? A gente tem vários outros referências aí que estão conosco, mas realmente eu me emocionei diante dessa caminhada, essa foto que pega da rampa para baixo do grupo de atitude, né? Que a gente fez uma caminhada, Patrick, que foi muito legal, muito boa. Pareceu uma operação pé na estrada, né? Me permita, já que o senhor citou essa questão toda, inclusive a questão da própria Jéssica, né? Se discutir sobre a participação dela, né? Essa autoavaliação, vocês quebraram aí uma lógica, né? Que vinha de um grupo que estava à frente da subseção aí há pelo menos 15 anos, né? Minha intenção não é causar nenhum tipo de polêmica com esse debate, não. Mas sim, eu estou tentando ainda, desde a sua eleição, estou tentando ainda fazer uma leitura do que realmente aconteceu, porque, primeiro, foi uma eleição apertada, né? Foi bem dividido, né? Foi diferença de 3 votos, não é isso, no final das contas? No final foi um voto, né? Um voto. Tiveram isso, ali uma voto. Recontagem. Exatamente, foi 223 a diferença no final foi de um voto, ou seja, demonstrou uma divisão realmente da classe, o senhor reconhece isso. Literalmente. E vocês fizeram uma aposta de uma... ou seja, eu entendo da sua fala, e quando o senhor analisa a participação da Jéssica, eu entendo que o senhor quer dizer que para qualquer outro candidato na sua condição, né, uma pessoa muito nova, né, um advogado ainda cronologicamente de idade, né, ainda muito novo, talvez achasse mais fácil ir procurar para vice um advogado, né, com anos de trajetória no mercado aqui de Marabá, né, que talvez agregasse esse público mais tradicional, né? E vocês não, formaram uma chapa jovem, com um discurso jovem, e que o senhor mesmo já reconheceu, né, até na entrevista que nós fizemos logo após a sua proclamação, né, o senhor mesmo reconheceu que teve uma participação maciça de votos a favor de vocês, de advogados recém, né, diplomados ou recém fichados, né, com recente ficha de OAB, né, com recente credenciamento na OAB.
Então, esse voto fez diferença para vocês. Mas eu lhe confesso que eu ainda tenho dificuldade de fazer uma leitura do que realmente pesou mais para que houvesse essa mudança e como é que o senhor pretende lidar com essa pretensa divisão, né? Uma vez que uma outra enorme parcela dos filiados fidelizou voto à outra chapa. Exatamente. Nossa, Patrick, essa análise a gente está fazendo coletivamente a todo momento, não é só você não, mas eu vou te falar assim, eu acho que a gente vem de uma divisão que não é uma divisão meramente de votos, mas uma divisão que vem se perpetuando, inclusive após os processos eleitorais. E eu tenho na minha cabeça muito formado que quem direciona os grupos tem que estar tranquilo e não fomentar essa divisão. Então, eu posso até cometer erros durante a minha gestão, em algum sentido, já ter cometido os erros do momento da eleição para cá. Mas eu acho que a gente precisa de calma e de trabalho, de chamar as pessoas para conversar. Acho que seria uma utopia da minha parte dizer, não, vai ter um bloco só, vai ser tudo um amor, uma maravilha e tal. Não, mas eu acho que passa muito por mim, pela minha postura, pela postura da Jéssica, pela postura da gestão, de em algum momento que escutar as críticas, por mais severas que elas fossem, a gente ter a calma, a ponderação, a razoabilidade e a proporcionalidade no agir daqui para frente. Não nos interessa essa divisão. A gente precisa construir, a gente precisa agregar, a gente precisa debater de forma respeitosa. Em alguns momentos, isso tem se acirrado, os ânimos ainda estão acirrados, há algum rancor ainda de ordem mais exaltada. Eu não vou aqui nomear para não ser injusto, nem de um lado, nem de outro. Acho que todos nós temos as responsabilidades compartilhadas. Né? Eu, apesar de ser novo, mas eu já venho de um tempo de oposição ao grupo que tem também. Já estive lá atrás também apoiando a atual gestão e por encaminhamentos nós nos separamos já tem algum tempo, mas é um desafio, e esse desafio vem com trabalho, vem com ponderação, vem com preparo, vem com respeito, vem com oportunidade também, eu diria, Patrick, porque as oportunidades elas não podem ser só da gestão para com o grupo que não votou em nós. Eu acho que todos precisamos nos dar oportunidade de nos conhecer, oportunidade de nos integrar, oportunidade de divergir. E nesse momento de divergências, também entender que há um respeito naquele momento. Acho que a gente precisa parar um pouco com as teorias das conspirações, de que fulano é isso, ciclano é aquilo, não, perseguições, aquilo, sabe? Nós estamos aqui para trabalhar, para construir coisas legais, coisas boas. Rodrigo, a gente realmente está muito desarmado nesse sentido. Esse voto do advogado, do novo advogado, né, que não quer dizer exatamente que seja de idade, seja uma pessoa muito nova, até porque a gente tem muita gente madura, né, madura de idade no banco da faculdade hoje mesmo, né? Hoje tem muita gente madura, conheço vários amigos que voltaram a estudar e muitos estão cursando direito. Mas novos na profissão, né? Isso que eu quero dizer. Na profissão. Vocês tinham um discurso muito voltado para esse público também, e eu sei que eles também fizeram questionamentos a vocês, ou pedidos, né? O que exatamente esse advogado mais recém-chegado na profissão, nessa área, o que exatamente é a preocupação desse público? O que eles anseiam? Só para agregar, né? Só para agregar na tua pergunta, Patrick, assim, antigamente a gente chamava de jovens advogados e advogadas, agora a gente está chamando de advogados e advogadas em início de carreira, justamente pelo quesito da idade. Então, os advogados eu faço essa pergunta só para explicar, né? Porque, assim, eu entendo que o advogado que já tem muito tempo de militância, ele já sabe o que esperar da entidade, né? Exato. Esse advogado mais recente, né, talvez não, com certeza as expectativas dele quanto ao que a entidade pode retornar para ele são outras, né? Exatamente. Bom, eu espero que, assim, uma modernização da nossa sede aqui em Marabá, né? A gente precisa realmente de uma sede que busque alternativas de participação desses advogados e advogadas em início de carreira lá. Seja no cowork, seja no preparo educacional, seja numa sede que dê mais opções de saúde,
de lazer, de cultura, de interlocuções com outras instituições. Vejo também que o advogado em início de carreira ele precisa estar acompanhado de comunicação, ele precisa se comunicar com a instituição. E essa foi uma das nossas críticas durante a gestão. A gestão, a gente considera que não há uma uniformidade na comunicação, nem com a jovem advocacia e nem com a advocacia mais experiente. Canais de comunicação, a gente considera que isso vem causando um distanciamento dessa faixa de profissionais da nossa instituição. Eu considero que, desde aparatos técnicos, como a operação, junto à PJE, junto ao INSS, junto a toda a setorização digital, que hoje é a nossa tônica, né? Há um debate de juízo 100% ou não. O que seria esse juízo 100%? Seria justamente o que nós estamos fazendo aqui. Audiências, depoimentos, testemunhas, as estruturas de fórum sendo utilizadas pontualmente, mas até as secretarias de tribunais por meio de balcões virtuais. Os próprios tribunais estão fazendo enquetes para a advocacia, para a sociedade nesse momento. E hoje o debate a gente está preparado para o juízo 100% digital? A gente tem tecnologia para isso? Os advogados de início de carreira têm a estrutura necessária para fazer funcionar, para fazer ter acesso ao Poder Judiciário? A sociedade tem a estrutura necessária para ter acesso ao Poder Judiciário de forma 100% digital? É muito mais fácil, é muito mais rápido a gente estar aqui fazendo uma coisa, esperando uma audiência, já atende um cliente, já manda um ofício, já faz um outro protocolo. Porém, a gente também vai tirando da profissão pessoas que não têm toda essa velocidade. Será que a gente também não deve respeito a quem está ainda com dificuldade de acompanhar toda essa velocidade, de quem não tem toda essa estrutura? O próprio Poder Judiciário, quando ele funciona fisicamente, ele gera uma economia. O que ele gera? Ele gera uma cantina, ele gera o banco que está ali, os servidores estão lá, a própria setorização física de prédios do Poder Judiciário fazem com que a cidade funcione. Então, escritórios se alocam próximo ao Poder Judiciário, o mercado imobiliário funciona, e por esse motivo a tributação ao município, ao Estado, à União também funciona, né? Então, historicamente, os escritórios de advocacia... É uma cadeia, né, em torno disso. Exatamente, é uma cadeia de relacionamento, de imagem, identificações. Então, eu acho, assim, Patrick, que é um debate muito complexo, essa questão do juízo 100% digital, com os advogados em início de carreira, com os advogados mais experientes, com a própria sociedade, com a justiça. Eu não tenho essa resposta, sabe, ainda, mas eu tenho algumas provocações e acho que a gente precisa criar espaços de provocar demandas que são de nossa responsabilidade. A advocacia vai melhorar com isso? A advocacia não vai melhorar? A gente tem um contingente de processos hoje enorme, doutor, sem serem resolvidos. Eu vou lhe interromper, até porque essa parte da gente falar um pouquinho sobre tramitação, sobre o relacionamento da OAB com o judiciário, eu estava aguardando para o terceiro bloco e, coincidentemente, estourou o nosso tempo aqui desse segundo bloco. Tá bom. Você que ligou a TV agora, a gente está conversando aqui com o doutor Rodrigo Botelho, presidente eleito aí da subseção da OAB em Marabá, e está em Belém hoje, né? Está tratando justamente de assuntos atinentes aí à posse dele, mas aceitou falar conosco aqui gentilmente. A gente vai para um rápido intervalo, continuem conosco aqui na telinha da TV Correio SBT. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos. De volta com Observadores desse domingo. Hoje a gente está num bate-papo aqui com o Dr. Rodrigo Botelho, ele que é advogado, presidente eleito da subseção da OAB em Marabá. Já falamos aqui sobre eleição, falamos sobre a entidade, e eu lhe interrompi, doutor, no último bloco, quando o senhor estava falando justamente dessa questão processual, né? O fato de que a gente está vivendo aí um novo momento em que os processos estão passando a ser digitais, né? Aquela papelada está sumindo e, logicamente, todos estamos aprendendo com isso, né? Todos, eu me incluo também como jurisdicionado, né? Então, o jurisdicionado está aprendendo,
jurista está aprendendo, o próprio servidor do judiciário, a dinâmica de trabalho muda, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, como é que está a relação, né, hoje, qual o papel da OAB junto ao Poder Judiciário, né? A gente mora aqui numa comarca que tem uma certa estrutura, por ser uma cidade de porte médio, né? Mas não é a realidade de todos os municípios, né? Nem toda cidade tem comarca, né? Tem comarca aí que aglutina aí 3, 4 cidades e às vezes um juiz para cuidar de tudo e ainda cuidar do eleitoral, né? A gente sabe que não é a situação ideal. Aqui em Marabá a gente tem essa sorte, né, de ser uma cidade de porte médio que tem uma estrutura, tem várias para todas as áreas, aí, inclusive até várias especializadas, como é o caso do agrário, né? E também temos que lidar aí também com a Justiça do Trabalho, que é a sua especialidade, aliás, e a Justiça Federal, que também tem sede aqui em Marabá. Nesse viés aí institucional, como é que o senhor vê que a OAB tem que se inserir nos próximos anos aí, junto a essas entidades, a esses poderes, a esse poder judiciário, e também quanto às melhorias que são ansiadas pelos jurisdicionados? Bom, eu acho que esse é o principal desafio da nossa gestão, tá, Patrick? Nós temos muita insatisfação da advocacia com o resultado em alguns setores no Poder Judiciário. E eu vou começar logo pelo Poder Judiciário Estadual. Eu não estou aqui nem para desrespeitar os servidores do Poder Judiciário Estadual, muito pelo contrário, tá? Então, aqui a gente está já levando o nosso respeito. Mas a gente precisa estar tratando disso de forma solidária, de forma coletiva, né? E eu sou o representante da advocacia. E o que eu vou assumir dia 1º de janeiro. E o que eu venho acompanhando nos últimos anos, o que eu venho me integrando durante a campanha eleitoral, os poucos processos ainda que eu tenho no Poder Judiciário Estadual, que eu ainda tenho alguma atuação lá, mas há um grau de insatisfação grande, né, aqui em Marabá, em relação ao funcionamento, à demora, à morosidade, a causas de expedições de alvará, a comunicações de atos jurídicos processuais, a demoras, a precatórios, assim, enfim, demoras generalizadas, né? De que forma a gente contribui com isso? Eu acho que, no primeiro momento, a gente precisa chegar lá no tribunal, vamos levar as informações que a advocacia colheu, que a advocacia condensou. Eu acho que isso, a partir do 1º de janeiro, já tem que estar sendo oficialmente recebido pela nossa gestão. Eu acho que o primeiro ato de gestão nosso ali é justamente, olha, mandem a demanda que nós estamos aqui recolhendo assim que voltar, ou antes de voltar aqui, eu acho que vai voltar o funcionamento do Poder Judiciário dia 7, dia 8, algo assim, ou dia 10, acho que 7, 8, mas a gente precisa já estar provocando, porque é o principal pedido que a gente vem ouvindo. Né? Você ouve alvarás que são documentos responsáveis pela liberação de verbas, e verbas são verbas de natureza alimentar para a advocacia, uma profissão indispensável à justiça, uma profissão com previsão constitucional, uma previsão com lei federal 8906 de 94, Estatuto da Advocacia, e a gente tem que estar esperando 4, 5, 6 meses para expedir um documento com valores já no processo, com assim, demandas que são resolvidas em alguns minutos. A gente tem uma crítica também à morosidade da digitalização dos processos na Justiça Estadual, né? Então, começou a pandemia, legal não, né? Mas o que vamos fazer agora? Começou a demorar, não pode proteger a saúde de todos nós, tem que higienizar os processos, enfim. O tribunal criou um procedimento para que os próprios advogados façam as higienizações dos seus processos. O famoso protocolo, também, né? O próprio protocolo para que a gente ajude, colabore na digitalização, porque aí a gente vai e digitaliza, mas tem que inserir no PJE. Aí não adianta só digitalizar, tem que inserir. Então vai para um setor onde também demora a inserção dos arquivos da digitalização. Então não é só digitalizar e transformar em PDF.
né? Processos, às vezes, que são enormes. Então, o próprio tribunal precisa destinar uma estrutura que funcione nesse sentido e funcione de forma razoável, né? Funcione de forma proporcional. A gente tem visto assim, digitalizações demorarem meses, a gente tem realmente casos muito graves de processos que estão parados porque não estão vinculados ao PJE, e isso não pode acontecer, né? A gente tem que, se o Poder Judiciário Estadual não tem realmente conseguido cuidar dessa demanda, a advocacia precisa estar presente para alcançar as soluções que são necessárias. O que não dá é para que os conflitos da sociedade estejam esperando isso ser resolvido, porque isso é um ônus nosso e a gente precisa estar realmente provocando. Outro problema que a gente tem agora já vinculando mais a questão administrativa, INSS, previdenciário, procuradorias, enfim, a gente tem problemas de implantações de benefício, de cumprimento de decisões judiciais que efetivamente pessoas beneficiárias do sistema previdenciário estão necessitando, Patrick. As pessoas, quando elas vão ao sistema previdenciário, elas estão precisando de auxílio do que elas contribuíram na nossa vida, na sua vida ativa profissional. Elas não estão pedindo favor, elas estão ali pedindo um direito que é delas. E hoje é um processo humilhante, né? Exatamente. E aí você fica na dependência de um direito que é seu por meses, por conta de burocracia, porque o INSS tem 1, 2 procuradores aqui na região, aqui no município, e a gente precisa estar tornando esse debate a nível estadual, a nível federal. A gente precisa. Em São Paulo foi feito um convênio interessante de procuradoria junto à implantação do INSS. Acho que esse é um caminho, onde funcionou, para vir ensinar a gente aqui, né? De que forma a gente pode melhorar. Volto a falar, nada contra os servidores públicos do INSS, nada. Muito pelo contrário, sou muito solidário, inclusive, à situação, às vezes caótica, se são submetidos, e a OAB, ela precisa estar apoiando, precisa estar colaborando com isso. Mas a advocacia está prejudicada nesse sentido. O INSS, a Previdência Social Brasileira, é uma instituição que parou no tempo, ela parou de se modernizar? Ela parou. Assim, embora a gente veja um ou outro ajuste que de vez em quando aí dito pelo governo federal, né? Mas eu tenho impressão geral, até como jornalista acompanhando o dia a dia, que ela, como instituição mesmo, ela deixou de se modernizar, de caminhar para frente. Exato. A gente teve agora uma reforma da Previdência, onde alterou a Constituição Federal em 2019, né? Então, a Constituição ela foi alterada, e aí foi aquele debate. Mas é aí que eu quero chegar. É isso que eu estou destacando. Embora a gente perceba um ou outro esforço de melhoria da legislação, mas eu penso que a instituição em si, ela não tem se desenvolvido. Né? O senhor citou aí o servidor público, né? Muitas vezes a culpa fica nas costas do servidor público. Quando você tem uma entidade que é uma entidade que ela está cheia de vícios, né? Exatamente. A gente tem um vício estrutural. Estrutural. Né? Cultural. Histórico. Né? Histórico, cultural. Então, esse não é um debate em que se trata de forma, assim, superficial. Aí que eu queria chegar. Eu acho que não adianta só discutir lá no Congresso Nacional, né, debaixo da central de a modernização da legislação, que interessa, obviamente, a vocês, advogados, juristas, se o Estado brasileiro não demonstrar que ele dá bola para a instituição Previdência Social, né? Exatamente. Ele está preocupado com a melhoria da entidade de Previdência Social, e a gente não percebe, passa governo, a gente não percebe que o Estado brasileiro esteja preocupado em fortalecer a sua instituição Previdência. E qual é o resultado disso, Patrick? A precarização da sociedade. Isso. Porque a Previdência, ela ajuda quem está doente, quem está acidentado, quem está aposentado. Ali, os benefícios assistenciais é para quem é miserável, para quem está desempregado, para quem, durante a sua vida profissional, diante da falta de oportunidade, diante das desigualdades sociais que nós temos há 521 anos, não teve a mesma oportunidade, e que se o Estado, se a União não promover aquele custo, essa pessoa vai morrer de fome. E se ela ficar doente, ela vai dar mais custo público, de âmbito social. Então, a gente precisa realmente estar discutindo isso de forma ampla,
concordo integralmente contigo. Acho que as instituições, Patrick, precisam estar aqui em Marabá. A gente precisa se organizar e exigir que as instituições estejam aqui. A Receita Federal, o próprio INSS como estrutura legal, decente. Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, o ITERPA, o DNPM. Como é que a principal região mineradora do país não tem uma sede do DNPM? A gente tem que vir para Belém para fazer qualquer tipo de debate da região de Carajás na mineração. A gente fala de terras no estado aí, na nossa região, o tempo inteiro, e não tem ITERPA em Marabá, tem ITERPA em Belém. Sabe? Então, a gente realmente... O INSS está faltando estrutura. Poxa, a gente está numa região com atividade rural muito profunda, historicamente forte, uma atividade, uma região em que se exige uma estrutura previdenciária legal. A gente vai Ou seja, doutor... Um procurador, 2 procuradores... Mesmo a aí, gente precisa se unir para melhorar. Mesmo aí, 4, 5 décadas depois de governo, né, trazer o homem para habitar a Amazônia, né, a gente continua ainda tendo que lutar para que o Estado brasileiro se faça presente, né, como deveria junto à população aqui, que hoje tem outro perfil, né? Hoje está muito mais urbanizado e muito mais presente a civilização. Perfeito. E eu te digo mais, Patrick, não só na região norte, mas nós em Marabá, nós na nossa região, precisamos exigir que essas institucionalidades saiam só da capital, existam só na capital. A gente precisa exigir que isso funcione na nossa região, né? Então, a gente já tem vários exemplos de descentralização administrativa e de melhoria na sociedade. Então, está mais do que provado que quando a gente tem institucionalidade presente na nossa localidade, com mais funções, com mais orçamento, com mais debate, por mais que a gente não tenha uma organização tão grande, as coisas funcionam. Então, a gente precisa estar se organizando enquanto privado, público, sociedade civil organizada, OAB, INSS, Poder Judiciário, e sentar, pessoal, nós estamos precisando de ajuda, as coisas aqui não estão funcionando, né? A população está sofrendo, né? A gente precisa de realmente um debate multi-institucional, um debate multidisciplinar, sério, com agenda, com data, com objetivos mínimos, porque não adianta também a gente sonhar o melhor dos mundos, vamos chegar lá. Não, vamos estabelecer uma agenda macro, mínima. Se a gente não estiver, né, cuidando vamos estabelecer uma agenda mínima e vamos cumprir essa agenda mínima. Qual é o nosso objetivo? É esse. Vamos sentar, o nosso distrito industrial precisa também de apoio. A gente não tem uma linha de transporte coletivo regular para lá. A gente tem trabalhadores por aplicativo agora saindo da profissão porque não estão mais dando conta de trabalhar. E a gente tem um problema de transporte urbano grave. Quer dizer, tem muita coisa que a gente pode... E que nunca foi enfrentado de forma correta pelo poder público. E digo mais, não é, eu acho que a solução do transporte público em Marabá ela não sairá apenas do poder público. Eu acho o que tem faltado sempre é um debate social amplo, né, com entidades da sociedade civil, entre elas a OAB, que sempre foi muito respeitada nesse sentido. Vou te dar um exemplo só rapidamente em relação aos aplicativos. A gente tem os aplicativos multinacionais cobrando tarifas de 27% a 35% por corrida. Os aplicativos regionais, eles têm tarifas de R$1. Então, não é muito mais simples a gente debater isso. Vamos investir na nossa tecnologia, na nossa cidade, nos nossos empresários, nos nossos técnicos de informação, para poder modernizar a nossa mobilidade. A gente tem que ficar usando aplicativos de fora do país, sendo colônia disso, porque os caras conseguem fazer uma plataforma de celular que funcione. Né? Então, a gente não pode investir educacionalmente aqui na Unifesp, na Carajás, na Pitágoras, enfim, generalizadamente aqui, exemplos hipotéticos em setores de tecnologia, no IFPA e, acima de tudo, para melhorar a nossa vida, né? A gente tem que ficar trazendo de fora o tempo inteiro. Se pontualmente a gente traga uma ou outra mão de obra para nos ensinar permanentemente, ok, é um intercâmbio natural de conhecimento, mas a gente ficar numa lógica de colônia permanente, o tempo inteiro sendo explorado, sem instituições, sem representatividade, e a gente pagando por isso, não dá, né? A gente precisa se organizar, acima de tudo. Infelizmente, nosso tempo estourou. Eu vou ter 1 minuto agora para a gente fazer a nossa despedida. Eu quero explicar novamente a quem ligou a TV agora
a gente bateu um papo aqui agora pela manhã com o Dr. Rodrigo Botelho, ele que é advogado e é o presidente eleito da subseção da OAB Marabá, vai estar assumindo efetivamente o cargo aí a partir do dia 1º de janeiro, embora ele já tenha adiantado que vai haver sim uma solenidade oficial de posse, né, da nova diretoria. Eu queria lhe dar um tempo aí para o senhor, né, deixar um recado aí para a advocacia, né, e destacar novamente para quem ligou a TV agora e perdeu o nosso bate-papo, foi muito bom. O programa de hoje vai estar disponível no nosso YouTube, né, só digitar lá Observadores Marabá, que você encontra a partir da terça-feira. Esse programa já vai estar lá disponível. Vou deixar para o doutor Rodrigo fazer a despedida dele aí, mandar um recado para os seus colegas de profissão. Bom, eu queria agradecer, Patrick, de coração. Foi um prazer enorme. Eu já sou um fã antigo, sempre que tenho oportunidade te assisto. Muito obrigado. Agradecer a TV Correio, ao SBT. Eu já quero voltar de novo, tá? Já adorei. Vamos lhe convidar em várias oportunidades ao longo desses 3 anos aí. Vou mandar um abraço para toda a diretoria eleita da OAB de Marabá. Vou mandar um abraço para toda a advocacia, mandar um abraço para os municípios que compõem a advocacia da subseção de Marabá. Um abraço para São Geraldo do Araguaia, que agora recentemente teve formalmente sua subseção da OAB criada. Mandar um abraço aí para toda a advocacia, dizer que a gente vai ter dedicação intensa, né, nos 3 anos, dizer que não vai faltar vontade e que o acesso está totalmente aberto. Desejar Feliz Natal a todos, desejar um próspero ano novo, desejar muita saúde, desejar vacina para todos nós e um grande abraço, tá bom, pessoal? Foi um prazer. Tá certo. Então tá aí, esse é o Dr. Rodrigo Botelho, futuro presidente da subseção da OAB Marabá. Quero cumprimentar todos os advogados aí, os colegas dele que nos assistiram, você de casa que nos assistiu, também o Dr. Rodrigo entrou em pelo menos 3 ou 4 assuntos que são de interesse geral, né? Entre eles essa questão aí do debate sobre a cobrança de estacionamento lá no shopping, e ao longo aí dos próximos 3 anos a gente com certeza vai trazer o Dr. Rodrigo aqui e a Jéssica, né, em outras oportunidades, para a gente analisar algumas outras situações que a gente veja aí que é importante a inserção da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, Rodrigo, muito obrigado novamente por aceitar o nosso convite. Sucesso nos seus compromissos aí em Belém. Muito obrigado. E a você que nos assistiu, um ótimo restante domingo. Até semana que vem, aqui na telinha da TV Correio SBT. Abraço, até mais. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. A força de cada um constrói o desenvolvimento de todos.